Graças e paz, irmãos e irmãs. Eu sou o Paulo da Igreja Metodista em Riviera, na cidade de Bertioga. Hoje, como é de costume, nós sempre lemos um versículo, né, para meditarmos sobre aquilo. Mas hoje não faremos assim. Hoje faremos um pouco diferente. Hoje nós vamos falar sobre experiências de vida, né, e sobre nossos cativeiros. A nossa mente é o nosso maior cativeiro. Então a gente para e pensa, poxa, mas é fácil às vezes falar quando você não está passando por um problema igual ao meu. Eu costumo dizer que os seus problemas são maiores do que os meus, porque são seus. Para mim, os meus problemas são maiores do que os seus, porque sou eu que estou vivendo ele. Mas quando nós buscamos ajuda, dividimos, pelo menos o nosso fardo, nós podemos ter algumas respostas ou possibilidades, né, algumas ideias. Porém, não é com todo mundo que nós devemos conversar. E eu vou citar aqui alguns exemplos de pessoas que não se deixaram viver por um pensamento único. Os discípulos eram 12, mas quando Pedro andou sobre o mar, ele andou por quê? Se ele era ensinado igual a todos os outros 11, mas no entanto, foi o único que andou sobre as águas. Só Pedro poderia ter o poder de andar sobre as águas, se todos estavam vivendo ali aquele mesmo momento. A diferença é que Pedro, ele teve uma visão diferente de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Não quer dizer que Pedro seja mais do que os seus irmãos. Não, mas Pedro se dispôs a sair do barco e ir até Jesus. Enquanto ele olhou para Jesus, ele caminhou sobre as águas. A partir do momento que ele olhou para os seus problemas, se o problema dele seria, e se eu afundar, ele afundou. Mesmo assim, Jesus o tirou do mar. José foi colocado em cativeiro, mas José não era escravo, por isso José não pensava como escravo. Aqueles homens que viviam ali como escravos, eles desde criança geralmente eles são nascidos e criados para executar, não é para servir, para executar. Todo aquele que serve, serve com amor, serve com atenção, e o escravo não. O escravo ele é doutrinado a executar somente aquilo, ele não é tido para pensar. Porém, José não pensava como escravo porque ele foi criado de uma forma diferente, seus pensamentos eram diferentes, sua visão era diferente. Então, ele pensava como uma pessoa comum e trazia ideias. Então, ele não se deixou escravizar. Muitas vezes, nós podemos até ter sido ensinados de uma forma errada na nossa infância, mas nós não podemos deixar nos escravizar. Nós temos que entender que nós temos a cabeça para pensar. Nós temos um grande manual que é chamado Bíblia. E nós usamos ele porque ali você acha a resposta para tudo, até para as coisas que estão acontecendo agora, já está escrito lá. Então, se a gente for olhar, o povo, quando estava no deserto, foi enviado 12 homens para olhar as terras lá. Por quê? Para que todos viessem e trouxessem a sua visão. Todos falaram que era uma terra que emanava leite e mel, era uma terra próspera, bom fruto. Só que todos falaram de um problema em comum, que era que tinha um exército muito numeroso, que eles eram poderosos, porque eles não foram treinados para ser, porque eles tinham uma mente de cativeiro, uma mente que eles foram doutrinados como escravos. Ainda que Deus estivesse dizendo para eles, mostrando todas as maravilhas, estou te levando para a terra prometida, o pensamento deles ainda estava assim, mas a gente não sabe lutar, a gente não tem arma. Eles tinham o maior poder de todos, que era o poder de Deus. No entanto, eles tinham medo. O medo, ele na nossa vida, ele vai agir de duas formas. Ou ele vai te paralisar, ou ele vai te proteger. Isso é o que dizem. O medo, ele só vai te paralisar. Ah, mas aí se você tiver medo, você não vai fazer algo. Se você for sensato, se você parar para pensar, se você analisar, você não vai fazer algo. Não é por medo, é porque você vai entender que aquilo dali é um risco para a sua vida. Quando eu era criança, tem uma ponte lá em São Vicente, chamada Ponte Pêncil, no litoral sul. E nós pulávamos lá do cabo, lá de cima. O tamanho do cabo dá 25, 30 metros, da parte da ponte até a parte de cima. E até a parte do mar deve dar ali mais uns 15, 20 metros. E eu pulava daquilo dali.
Hoje eu olho e falo, gente, como eu era inconsequente. Aí fala, a gente não tinha medo. Não, eu não tinha noção do perigo. Hoje eu e você temos noção do perigo, então nós não temos que nos lançar num abismo. Nós temos que parar, olhar o abismo e pensar como nós vamos atravessá-lo. Se vai ter que descer até embaixo e vai ter que subir do outro lado. Se ali habita algum tipo de animal, algum tipo de coisa que eu preciso me defender. Se tiver, eu querer lutar com um animal selvagem no campo dele, eu vou provavelmente perder. Então eu preciso procurar outras formas. Assim Deus faz na minha vida e faz na sua vida. Você precisa libertar a sua mente, sair do cativeiro que você se colocou ou que te ensinaram, e você precisa entender que nós somos livres. Jesus veio para nos trazer a liberdade, a vida eterna. Só que ele também diz que ele dará aqui na terra o bom e o melhor para nós, e dará a vida eterna. Só que muitas vezes nós queremos viver aqui na terra e esquecemos da vida eterna. Não é dizer que você não pode desfrutar do bom e do melhor aqui, não. É desfrutar do bom e do melhor, mas sempre se preparando para essa vida eterna. Eu preciso libertar a minha mente, você precisa libertar a sua mente. E quando disser Deus para você, vai, confia. E vai estudando tudo o que você precisa fazer para fazer o melhor para Deus. Sempre seguindo as orientações de Deus. Eu costumo mostrar para meus filhos que quando falava sobre o sacrifício, sobre os ritos que são ensinados na Bíblia, como era naquela época, e Deus mandava fazer, Deus não mandava fazer um sacrifício, ele dizia, o sacrifício será com um cordeiro imaculado, ele dava todas as orientações. Eu e você recebemos todas as orientações para fazermos sempre a coisa certa, só que a gente quer mudar a receita, e quando nós mudamos a receita, não dá certo. Então, liberte a sua mente, deixe Jesus comandar você. Amém? Deus abençoe a todos e um ótimo dia.